o amor de Deus irá aquecer os nossos corações nesta noite e também em cada momento de nossas vidas. Então sejam todos bem-vindos, e eu convido a igreja que está aqui, a igreja que está reunida em casa também, para juntos cantarmos do amor, desse amor maravilhoso de Deus que aquece os nossos corações. Vamos cantar do seu sublime amor. Vamos colocar de pé para louvar o nome de Deus, louvar esse amor que não pode ser mensurado, porque esse amor que Deus tem por cada um de nós é um amor infinito. Dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria tão pequeno para tal relato conter. Sublime amor, e quando enfim do lado dos céus, em paz e glória eterna, para sempre ali desfrutaremos do grande amor divino. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Amém. Eu acredito que é maravilhoso sentirmos esse amor, esse sublime amor que Deus tem por cada um de nós. E mais um pouquinho só, em breve, nós iremos desfrutar plenamente desse amor. Amém? Vamos cantar mais um hino, um pouco mais, conhecendo aí o nosso novinário. Esse hino agora faz parte do novinário. Então vamos louvar, é só um pouquinho mais, e em breve estaremos com o nosso Jesus.
se pôs no coração, eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar, orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei raiz de buscar amor real, a um rio de paz, a um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei raiz de buscar amor real, a um rio de paz, a um céu que Deus chamou de lar. Amém. Boa noite, irmãos. Aqueles que puderem, vamos ficar de joelho com uma palavra de oração. Boa noite, Pai querido. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na Sua presença, na Sua graça. Possa nos abençoar a cada dia, Senhor, e cada família aqui representada possa receber a chuva de bênçãos vinda de Ti, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado durante a semana, e nos abençoe, Senhor, durante essa nova semana, que possamos cada dia entregar nossa vida a Ti, Te buscando a cada momento, Senhor, e que Tu possa nos usar, Senhor, durante essa semana para levar, Senhor, essa Sua mensagem a cada pessoa ao nosso redor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, Senhor. Bom, o pregador dessa noite, vai ser o nosso querido pastor Carlos, mas antes vamos ter nosso Provai e Vede. Provai e vede. História de hoje, cabeça molhada. Irmãos, o motivo de estarmos reunidos aqui esta tarde é porque há 15 dias atrás, em um domingo, eu estava na igreja adorando e de repente começou a gotejar na minha cabeça. Eu olhei para cima e estava caindo pingos muito forte. Quando terminou o culto, eu procurei o irmão Hildo. Ele estava preocupado também com essa situação. E ele me disse que não somente na frente, mas também no fundo, estava caindo essas goteiras, de tal maneira que alagava toda a igreja.
E eu disse: Rildo, então isso é muito sério? A qualquer momento esse telhado pode desabar aqui na nossa cabeça, porque ninguém sabe como isso está aí em cima. E ele disse: não, de maneira nenhuma, ninguém sabe. Então fui para casa bastante preocupado. Naquela noite eu tive uma ideia de ir no comércio, procurar os meus amigos empresários e fazer uma recota. Mas antes de sair para fazer a recota, eu procurei um amigo arquiteto e ele desenhou um novo projeto de construção da igreja, a qual eu quero compartilhar com vocês. Mas, Alan, você acha que a nossa igreja tem uma situação financeira adequada para começar uma reforma nesse nível que você está querendo? Antes de reunirmos essa comissão, eu já estive na casa do tesoureiro, o irmão Rildo, para tratarmos deste assunto. Rildo, meu irmão, você sabe que eu fui nas ruas da cidade, procurei alguns amigos empresários e consegui fazer uma recota no valor de R$70 mil. Eu gostaria de saber, você como tesoureiro da nossa igreja, se os 60% que fica tem como a gente utilizar para a construção da nossa igreja. O que nós podemos fazer é conversar com os nossos irmãos líderes do departamento para que eles abram mão da quota parte, a fim de que nós utilizemos para a reforma da igreja, e a gente poderá sim pagar a despesa de mão de obra da igreja. Por isso que a gente tem que dar uma destinação fiel, né, para a reforma da igreja, conversando direitinho com a comissão, e eu penso que nós não teremos nenhum problema. Gente, quem sabe, essa é a grande oportunidade que nós temos de mudar a história dessa igreja. Eu concordo com a Miriam, mas temos que ser prudentes nessa hora. Eu fiz um estudo, fiz uma análise do nosso caixa e verifiquei que é possível a gente concluir a obra da nossa igreja se a gente motivar os nossos irmãos a continuar doando no pacto como a nossa organização nos orienta. E quando eu saí e mostrei esse plano para os amigos empresários, nós precisávamos somente de R$50 mil para bater a laje da igreja. Enquanto eu estava fazendo essa recota, durante a semana na farmácia aconteceu algo impressionante, um milagre. Só pode ter sido bênçãos de Deus. Bom dia. Como foi aqui, por favor? Bem, eu percebo que você não é da cidade. Não. Sou de Teresina. Meu nome é Fábio. Eu vim ser o novo diretor da faculdade de Montenegro. Ô, Fábio, que prazer. O novo diretor da faculdade de Montenegro? Meu nome é Alan. Eu sou proprietário aqui dessa farmácia. Olha, eu estou visitando alguns empresários da nossa cidade, porque eu sou adventista do sétimo dia, e nós estamos com um projeto de construção e reforma da nossa igreja. E eu gostaria de apresentar esse projeto para você. Esse projeto é o seguinte, Fábio, nós estamos fazendo uma recota e pedimos aos amigos empresários, se possível, poderia nos ajudar com R$1.000. Mas você não precisa doar todo de vez. São apenas 10 parcelas de R$100. Você poderia nos ajudar nesse sentido? Deixa eu dar uma olhada no projeto. Veja só, eu acho que essa cota de 10 de 100 está muito barato. Ô, Fábio, mas olha, um tijolo ali, outro tijolo aqui, todo mundo nos ajudando, nós vamos conseguir. Vamos fazer o seguinte, então. Aumente um pouco mais a minha cota. Coloque 10 de 1.000 para mim. 10 de 1.000? Exatamente. É mesmo, Fábio? Deus seja louvado. Obrigado, Fábio, pela sua colaboração. E foi assim que aprovamos uma proposta de reforma da igreja, sustentada na promessa de fidelidade dos pactos e na continuidade da campanha de recolta, enquanto durasse a construção. Em função da reforma, a igreja precisava encontrar um lugar para se congregar, e orávamos para que Deus nos mostrasse uma solução. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Toma, Senhor, em ador.
a nossa amada igreja com a paz e as bênçãos de Jesus. Feliz semana para todos. É bom estarmos aqui nessa casa de oração, reunidos para cultuar a Deus, para entrar na presença do Senhor. Já cantamos, adoramos Ele através do louvor, da oração, através dos nossos recursos, e iremos adorá-lo agora através do estudo da palavra, da Bíblia. Nós, antes de abrirmos a Bíblia, queremos agradecer à igreja o apoio que nos deu ontem, ali no Sarapuí, onde fizemos uma grande marcha, uma passeata, né? Estivemos trazendo conscientização para aquelas pessoas e fazendo com que a igreja ela se torne mais relevante a cada dia para a comunidade onde nós estamos. E Deus certamente foi louvado, o nome dele foi honrado. Nós estamos nos aproximando também do desfile 7 de setembro, vai ser realizado aqui na nossa região, ali na Brigadeiro. Então, dia 7 de setembro, das 16 até as 19 horas, nós teremos ali um desfile com os nossos bravadores. Então, nota na sua agenda para que você esteja conosco, participando e envolvido no trabalho que a igreja tem feito. Hoje, nós chegamos ao dia D do Projeto Maná. Quantos fizeram a sua assinatura aqui do Projeto Maná? Olha aí, benção. Quem não fez ainda dá tempo, corra. Nós ainda temos tempo para que você garanta aí o maná na sua casa, você possa ter o alimento espiritual durante todo o ano 2023. Você que está em casa aí, você fez o seu maná? Se você não fez o seu maná, corra, porque nós temos aí pouco tempo para chegarmos a fazermos o nosso maná e termos o alimento de Deus para nós, tá ok? Bom, irmãos, vamos tomar a Bíblia, sem delongar mais. Tome a sua palavra. Nós hoje iremos brevemente iremos estudar sobre algo que a Bíblia apresenta de maneira muito transparente, que é sobre Cristo e a sua divindade. Nós sabemos que muitos já tentaram se levantar e já explicaram essa temática, mas é importante que estudemos sempre na Bíblia sobre Cristo, o seu ministério e quem ele é, o seu papel central nas Escrituras. Bom, durante muito tempo a igreja sofreu ataques, né? Quando eu coloco igreja, a cristandade, né? Os cristãos sofreram ataques de heresias que se levantavam para diminuir, né, e minimizar a figura de Jesus. Alguns colocaram Jesus dentro do escopo, não de Deus, mas talvez um profeta. Alguns outros colocaram ele numa posição de rabi, de mestre, né, sempre tentando diminuir a importância da pessoa de Jesus. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia apresenta sobre Cristo? Quem é essa pessoa que é descrita nas Escrituras, na palavra? Bom, nós, adventistas do sétimo dia, cremos que a segunda pessoa da divindade, ele é Deus, como a primeira e como a terceira, e essa segunda pessoa, em algum momento, decidiu voluntariamente encarnar e vir a este mundo com o nome de Cristo Jesus, Jesus Cristo, né? Ele é eterno, como o Pai é. Ele detém todo o poder, como o Espírito detém. Ou seja, os atributos da divindade são os atributos que ele tem. E hoje, né, nós temos ainda alguns movimentos dentro do cristianismo que levantam algumas bandeiras contrárias àquilo que nós temos como princípio. Por exemplo, nós temos o arianismo, que é uma ramificação dentro do cristianismo, que diz que Jesus, na realidade, ele não é Deus na sua essência completa, mas ele é um Deus menor, um Deus criado, alguém que não detém todo o poder do Pai. Ou seja, Jesus, de fato, ele não é 100% Deus. Dentro desse grupo, nós temos aí os Testemunhos de Jeová, né? Eles não creem, de fato,
que Jesus seja Deus. E aí você vai ver a problemática que eles criam quando começam a ensinar, né, desse modo. Mas o que a Bíblia nos diz? Quando nós chegamos até o Evangelho de João, eu convido você que está aqui comigo, você que está em casa, a abrir agora a sua palavra, tome a sua Bíblia e vá comigo até o Evangelho de João, no capítulo 1. No capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, ele vai descrever Jesus como o verbo de Deus. A palavra, o verbo aqui denota ação, né? Todo verbo é uma ação. E quando João entendia ser esse o verbo, esse era a ação da divindade. Diz ele lá no verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... João deixa claro, esse verbo é Deus, e esse verbo é Cristo. Diz o verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Perceba que Jesus, ele tem um papel crucial na criação. Jesus é aquele ser da divindade que coloca a mão na massa. É ele que faz com que as coisas aconteçam dentro da criação. Por ele tudo foi criado. Quando nós lembramos lá do Adão sendo formado, ali do pó da terra, não podemos ter outra imagem a não ser do próprio Cristo ajoelhado, moldando ali cada uma das características do Adão. Ele é o verbo, ele faz. Mas a Bíblia vai nos apresentar outras passagens que realçam Jesus como Deus. Se nós formos, e a gente vai mexer um pouco na Bíblia, porque precisamos andar um pouco com ela, vamos até o livro de Tito. Eu gostaria que você olhasse Paulo escrevendo a Tito. E aqui na carta a Tito, Paulo ele vai reforçar a imagem que ele tinha de Jesus. Carta a Tito, capítulo 2, Tito, você que está em casa, abra também, Tito, capítulo 2, você que está com frio aí, se agasalhe, né? Ok, versículo 13, Tito 2, verso 13. Assim diz Paulo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, quem é? Quem é? Cristo Jesus. Veja que Paulo aqui ele está dizendo que esse Jesus é o quê? Ele é Deus e Salvador. Tito, eu passei errado para vocês? Versículo 3. 2:13. Perdão. Tito 2:13. Tito 2:13. Olha lá, hein? Vocês não me confundem não, hein? Vocês vão me confundir aí não, hein? 2:13. 13. 1:3. Isso, 1:3. Sei que alguns aí não gostam, mas é 13 mesmo. 1:13. 13. Diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Veja que Paulo aqui ele está dizendo a Tito que esse Salvador também é o quê? É também o quê? Grande Deus. Grande Deus. Na mente de Paulo, esse Salvador não era um ser qualquer que foi enviado do céu. Na mente paulina, aquele grande teólogo da igreja cristã, na mente de Paulo, esse Salvador, ele é grande Deus. Paulo não poderia dizer que Jesus era menos, porque ele sabia quem Jesus era. Jesus é Deus.
com quem Jesus andou e era discípulo do Mestre, Pedro também tem uma visão sobre Jesus. E qual é a visão que Pedro tem? Se você for comigo à segunda carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Qual é a visão de Pedro sobre Cristo? Capítulo 1, versículo 1. Diz ele: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador. Quem é? Veja que, além de Paulo, outro grande vulto do cristianismo tinha a mesma visão de quem era Cristo Jesus. Na visão de Pedro, esse Jesus, além de Salvador, também era Deus. Deus. Ou seja, Jesus não pode ser menos nas Escrituras do que Deus. Ele é Deus na qualidade de caráter, no seu poder, na sua essência. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que desde a sua vinda, Jesus ele muda muito dos paradigmas, porque quando Jesus nasce, a noite se ilumina. E quando Jesus morre, o dia escurece. Jesus ele quebra os paradigmas porque quando ele nasce, ele não tem um local para ser resguardado. A Bíblia diz que estava ali na manjedoura, numa casa que nem era sua. A Bíblia vai descrever que o próprio Jesus, durante o seu ministério, não tinha posses. E até mesmo quando ele morre, nada tem. Porque a cruz, no qual ele foi crucificado, não pertencia a ele. O sepulcro ao qual ele foi sepultado também não era dele. Jesus vem quebrando alguns outros paradigmas, ou seja, Jesus não era apegado a nada deste mundo. E às vezes nós agimos diferente, né? Nós nos apegamos como se de fato tudo que nos rodeia fosse nosso. Mas quem disse que é nosso? Alguém disse certa vez que se alguém não levar você até o sepulcro, nem lá dentro do buraco você consegue enxergar. Alguém tem que colocar você lá. E a gente às vezes se prende, não, é meu. É meu. Encha para dizer que é nosso. E Cristo lá no passado já estava ensinando que nada é nosso. Bom, irmãos, mas há coisas profundas que eu gostaria de extrair com você ainda nesses minutos que eu tenho. Primeiro, Jesus, ele quando encarnou, a Bíblia vai nos apresentar que ele não se encarna de mentirinha. Jesus virou o homem de verdade. Jesus virou o ser humano de verdade. E ele virou homem como eu e você, 100% homem. Aquilo que nós sentimos, Jesus sentia. Houve um momento no deserto que Jesus sentiu fome. Certamente Jesus se sentia frio, porque ele era um ser humano. E houve até um momento que Jesus se enganou. Jesus olha para a figueira e ele pensa que a figueira tem o quê? E quando ele chega perto, ele percebe que não tem. Jesus, como um homem, também se enganava, no sentido de achar e pensar algumas coisas. Ele pensa que tem frutos, mas não tem. Como nós. Jesus não estava brincando quando disse que ele era ser humano.
E a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. E aí você pode estar pensando, mas pastor, como que ele pecou? Como que ele foi tentado em todas as coisas? Jesus não foi mulher, então ele não sabe como que uma mulher é tentada. Jesus não foi um idoso, ele não sabe como que um idoso é tentado. É porque na realidade, quando a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a essência da tentação é nos tornar independentes de Deus. E Jesus nunca quis ser independente de Deus. Sempre se colocou dependente do Pai. Lembre-se disso, todas as vezes que você for tentado, a tentação como essência está querendo que você se torne independente da divindade. Não dependa de Deus. Jesus conhece, porque ele passou por isso também. Jesus 100% homem. Sentia dores, frio, medo, fome, se engana, mas ao mesmo tempo ele é 100% Deus. E sabe, irmãos, há aqui um mistério que nós não conseguimos explicar. Como que Deus, que é tão grande e tão poderoso, conseguiu ficar restrito a um corpo tão pequeno e tão frágil como o nosso? Como que a divindade conseguiu ficar contida dentro de um corpo como o nosso? É como se nós estivéssemos falando, irmã Solange, que todo o oceano que existe no mundo estava contido dentro de uma tampa de garrafa. Imagine. É possível? Humanamente falando, é inexplicável. Mas é isso que aconteceu na encarnação. A encarnação é um mistério que nós não entendemos. Como que Deus conseguiu se limitar a um corpo humano? E nós iremos na eternidade estudar a encarnação. E Deus irá nos explicar como que isso aconteceu. Mas além disso, como Deus, Jesus não perde, ele não abre, ele não tem como perder o seu poder, a sua essência, os seus atributos. Porém, nós vemos que Jesus, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão. A encarnação exigia de Cristo algo. E quando nós chegamos até a carta de Paulo aos Filipenses, nós encontramos que algo é esse. O que a encarnação pede? Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Qual é o preço que a encarnação pede? Capítulo 2, versículo 6 em diante. Podemos ler o 5 em diante, que já começa aqui essa perícope. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo que a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido que em figura humana. E aí o que ele faz? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus agora se esvazia. Jesus, por livre e espontânea vontade, ele decide não usar os seus atributos divinos. Ele escolhe. Veja que o texto diz que ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser como Deus. Ou seja, ele não ficou batendo no seu peito dizendo, exclamando ser como Deus. Antes ele preferiu vir em forma humana, de servo. E aí Paulo vai dizer lá no verso 5, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se esvaziar. Jesus se esvazia.
Ele agora deixa os seus atributos divinos, para que ele possa então se tornar 100% homem. E na encarnação de Cristo nós vemos essa mescla do divino com o humano. E Jesus, ele é o unigênito de Deus. E sabe por que ele é unigênito? Porque não há outro semelhante a ele no universo inteiro. Não há ninguém igual a Jesus no universo inteiro. Porque não há ninguém no universo inteiro que seja ao mesmo tempo Deus e homem, e ao mesmo tempo homem e Deus. Só Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é único. Ele é único. Nem o Pai é igual a Ele nesse sentido, nem o Espírito. Só Ele. E Ele agora não abre a prepotência de ser Deus. Ele prefere se humilhar. E Ele se humilha, tornando-se homem para morrer pelos pecadores. A condenação que estava dada a você, Cristo toma para Ele. E a morte que era nossa, Ele toma para que a vida que era dele seja nossa. Para que nós pudéssemos experimentar a vida, foi necessário que Jesus primeiro experimentasse a morte. E se um dia nós chegaremos aos céus, foi porque um dia Ele decidiu vir à terra. Isso é profundo, né, irmãos? Esse é o Deus que ama você. Ele não mediu esforços para vir te buscar. E Ele abriu mão até mesmo do seu poder, para que todos nós um dia estivéssemos reunidos com Ele. Há mais algumas coisas profundas aqui. Quando nós vamos até o livro de Hebreus, o capítulo 1, nós vamos ver uma cena bem interessante. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, Paulo está apresentando a entronização de Jesus. Isso também é visto lá no capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse. Hebreus capítulo 1 está acontecendo depois de Jesus ressuscitar e subir ao céu. E sabe o que acontece? Vamos ver. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 5. Diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos dos céus façam o quê? E o adorem. E todos os anjos dos céus o adorem. E por quê? Quando nós lemos no capítulo 2, o versículo 7, olha só, interessante. Ele vai repetir o Salmo 8, aqui Paulo, e ele vai dizer assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Aqui Paulo está mencionando os homens. Lembra do Salmo 8? Paulo vai fazer aquelas mesmas perguntas. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem? E aí ele vai dizer assim: o homem foi feito menor do que os anjos. E aí o verso 9 diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, quem? Jesus. Paulo está dizendo que Jesus aqui, ele está menor do que os anjos, porque ele sobe como homem. Os homens foram feitos menores do que os anjos. Imagine a cena agora. Quando Jesus está no céu antes da encarnação, os anjos que eram leais a ele, que o serviam,
olhavam para Jesus dessa forma. Jesus era maior do que eles, porque ele era o comandante das hostes celestiais, é o próprio Deus. Todavia, quando Jesus agora volta, após a sua ressurreição, os anjos olham para ele como? Ele é menor agora. Ele já não é da mesma forma. E aí o pai tem que fazer uma cena no céu. Sabe o que o pai tem que fazer? O pai agora é o versículo do capítulo 1, explicando a cena. O pai então reúne todo o céu, todos os anjos, e chama Jesus. E Jesus agora é assentado no trono. E o pai diz assim: ele, por menor que seja do que vocês, ele é Deus e vocês precisam reverenciá-lo. Vocês precisam prestar a ele adoração, porque por mais que ele seja menor do que vocês, ele continua sendo Deus. E os anjos agora se curvam diante do Deus que foi entronizado. Sabe, irmãos, esse foi o preço do pecado. O preço do pecado que foi pago pela segunda pessoa da divindade foi que ele se tornasse homem. E por toda a eternidade, Jesus será homem. Porque foi esse o preço que o pecado cobrou. Porém, há um detalhe a mais. Quando Jesus ressuscita, vocês lembram que há um discípulo que não acreditou. Quem foi? Tomé. E aí teve um dia que Jesus aparece. E o que Jesus manda o Tomé fazer? Coloque a mão aqui. Sabe o que isso quer dizer? Que por toda a eternidade, Jesus vai carregar os preços da cruz do Calvário. Enquanto todo o universo for perfeito, haverá um imperfeito para sempre. E ele será imperfeito, porque esse foi o preço da nossa condenação. Preço que nós deveríamos pagar, ele pagou por nós. E ele carregará para sempre as marcas da cruz, nas suas mãos, nos seus pés, as marcas da coroa na sua testa, a marca na sua lateral que foi aberta. E enquanto você e eu desfrutarmos de um corpo novo, Jesus para sempre carregará com ele um corpo imperfeito. E sabe o que significa? Isso significa que Deus não limitou a ação dele para salvar você. E ele fez isso porque no coração dele ele entendia que ele não poderia deixar com que nós fôssemos condenados, por muito nos amar. E a pergunta é: há alguma possibilidade de sermos indiferentes a tudo isso? Há um Deus que escolheu padecer e que para a eternidade viverá dessa forma por você? Ele fez tudo isso porque ele nos ama e porque Deus deseja, e assim será. Ele terá os seus filhos para sempre com ele, porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Talvez muita gente pode estar pensando: por que eu estou sofrendo? Por que Deus deixa eu sofrer? Por que Deus permite que eu passe por isso que eu estou passando? Se Ele me amasse de verdade, Ele não deixaria eu passar por tudo isso. A pergunta é, irmãos, quem pagou o maior preço? Ele pagou o maior preço. Porque nenhuma das nossas dores será maior do que a dele. E tudo isso porque Ele nos amou. Paulo deixa um texto. Paulo escreve aos irmãos de Corinto e ele diz assim: o amor de Cristo me constrange. E sabe por que Paulo diz que o amor de Cristo me constrange? Porque quando eu olho para a minha vida, eu percebo tantas coisas de errado que eu tenho feito. Mas ainda assim,
Jesus continua me amando. E aí eu começo a comparar o amor dele com as minhas falhas. E quando eu comparo o amor dele com as minhas falhas, eu fico envergonhado, eu fico constrangido, porque eu não mereço tanto amor assim. Mas ainda assim, ele continua me amando. Eu quero que você saia daqui entendendo que é um Deus que ama você sobre todas as coisas. Ele tem um carinho por você que nem mesmo a imensidão do universo pode calcular. E que por mais sofrimentos que você esteja enfrentando, esse Deus nunca deixou de amar e de olhar para você com carinho e com amor. Esse Deus, em breve, vai cumprir a maior promessa que Ele já fez. Ele vai voltar. E Ele vai voltar porque Ele não consegue viver uma eternidade sem ter os seus filhos queridos e amados, que o escolheram ao lado dele também. Não gostaria você de receber de Deus esse abraço tão caloroso quando Ele voltar? Colocar as marcas nas feridas e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não merecia, mas eu agradeço. Aqui está o meu coração. Ele é seu. Que Deus esteja contigo. Que o amor de Deus e de Cristo continue sensibilizando o seu coração. E lembre-se, esse Jesus, o qual você e eu servimos, Ele é Deus. Não pelo seu poder, mas pela excelência do caráter que Ele tem. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos cantar o hino que nos diz que esse Deus ao qual o pastor falou, que é Cristo, Ele é maior que tudo. E Ele se entregou por cada um de nós. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a
mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Meus queridos, nós podemos olhar para os céus e podemos ter a clara certeza de que esse Deus, o qual eu e você servimos, Ele nos ama de verdade. Ele não apenas ficou olhando a nossa desgraça lá de cima. Ele veio aqui e Ele empoeirou seus pés e Ele derramou seu sangue por nós. Se você pensar, a sua vida não tem valor. Se você pensar que você não tem crédito, que não tem para quê a sua existência, lembre-se que para Deus você é incalculável, inexplicável o seu valor, porque sua vida tem o valor do sangue do Rei do Universo. Se você puder, feche seus olhos agora. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, porque um dia, ao olhar a nossa condenação, o Senhor resolveu vir pagar o preço que era nosso. O Senhor tomou a morte, a qual todos nós deveríamos morrer, e o Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor, mesmo sendo Deus com todos os atributos e todos os poderes, o Senhor se esvaziou. E o Senhor veio a este mundo para mostrar que não há nada nesse universo que seja maior do que o Teu amor por cada um de nós. Aqui estamos, Senhor. E muitas vezes nos sentimos tristes porque não conseguimos corresponder à altura a este amor. Muitas vezes falhamos e cometemos coisas que havíamos prometido não cometer mais. E assim machucamos o Teu coração. Mas nessa noite, bom Pai, com Teu Espírito, envolva a cada um dos Teus filhos que estão aqui. Ajude-nos, Senhor, a não aceitarmos as sugestões do maligno, mas envolva-nos com o Teu amor, para que a cada dia estejamos mais pertinho de Ti. Nessa nova semana, a qual nós estamos iniciando, queremos dizer e afirmar que permitimos que o Senhor esteja ao nosso lado. E diante de todas as lutas que nós iremos enfrentar, suplicamos que o Senhor nos ajude. Por favor, bom Pai, nos dê as vitórias que tanto precisamos nesses novos dias. Mas que acima de tudo, que a Tua vontade, que é pura, agradável e perfeita, se cumpra nas nossas vidas. Nesse instante nós nos despedimos como irmãos. Voltamos para os nossos lares, debaixo da proteção dos anjos do Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê um bom descanso e mais um despertar logo ao amanhecer. Nós Te suplicamos no nome do amável e poderoso Jesus Cristo. E todos nós falamos, amém, amém. Que você possa ir em paz e que no próximo encontro estejamos juntos aqui para mais uma vez adorarmos ao nosso Senhor.